Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área, para mais uma aula da História de Olinda para o concurso de agente de trânsito da cidade de Olinda. Hoje nós iremos falar sobre o contexto histórico do Palácio dos Governadores, que é um elemento importante da história de Olinda, que nós vamos falar sobre ele hoje e está lá no edital de vocês. Antes da gente falar sobre o conteúdo, lembrar que nós temos a nossa apostila, nós estamos vendendo a apostila com conteúdo completo. Conteúdo mais questões. Então você que tem interesse em gabaritar a história de Olinda, tá gostando das nossas aulas e quer um material, pode falar com a gente, beleza? E outro aviso é que próxima semana, 12 de março, nós teremos o aniversário de Recife Olinda. E para comemorar esse dia, vou fazer um aulão ao vivo aqui no YouTube gratuito. Teremos um aulão gratuito aqui no YouTube com conteúdo de história de Olinda. Então você que quer se aprofundar, vai ser um momento também de você tirar dúvidas, por exemplo, então você pode acompanhar com a gente. Dia 12 de março, a partir das 7h30 da noite, a gente vai estar aqui com uma aula ao vivo para vocês, gratuitamente, beleza? Então, vamos nessa. O que nós temos com o Palácio dos Governadores? A primeira coisa é, em que contexto ele foi construído? O Palácio dos Governadores ele é construído no século XVII, logo após a expulsão dos holandeses. Então, este período nós chamamos de Restauração Pernambucana ou Insurreição Pernambucana. É o momento de botar os holandeses para fora. Quando são expulsos os holandeses, o que é que acontece em Pernambuco? Você vai ter a construção de um monumento, então uma construção de um local, né, um grande prédio, para servir de referência para a história portuguesa no Brasil, na América. Ela tem um marco. Então, ali por volta de 1660, naquele contexto, você vai ter a história, a construção desse marco, que é o Palácio dos Governadores da cidade de Olinda. E vamos lembrar, nesse período, Olinda ainda era a capital de Pernambuco. Ainda era a cidade mais importante de Pernambuco. Então, vamos lembrar do contexto. Qual era a capital de Pernambuco? Olinda. Onde é que vai ser construído um monumento pela expulsão dos holandeses e pelo retorno do controle de Portugal a Pernambuco e ao Brasil, em Olinda. Sacou isso? Então é importante para você conseguir colocar dentro deste contexto. Então muito do período colonial ainda vai ser preservado no Palácio dos Governadores. Não tudo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas a ideia, né, da construção ainda está lá, presente nesse contexto, é muito importante. Então aí a gente está no século XVII. Durante o século XVIII, nós temos o conflito da Guerra dos Mascates, onde Olinda vai perdendo sua importância. Isso é tema para um outro vídeo, né? Então, aí, com o passar dos anos, você vai tendo estas modificações, podemos assim dizer, sobre a história de Olinda. E aí, logo depois, nós temos uma importância muito grande do palácio, porque em 1824, ele será a sede da Constituinte da Confederação do Equador de 1824. Então vamos lá. O que foi a Confederação do Equador? O Brasil tinha acabado de se tornar independente em 1822 e aí veio a Constituição da Mandioca, veio a Constituição de Dom Pedro I, que é a Constituição outorgada, a Constituição autoritária. É a Constituição que tem o poder moderador. O poder moderador ele garantia plenos poderes ao imperador. E era tudo que aqueles que lutaram pela independência do Brasil não queriam. Então, Pernambuco tinha passado pelo processo da Revolução Pernambucana, 1817. Pernambuco tinha setores anti-autoritários muito fortes e estava muito, vamos dizer assim, ansioso, ou estava entendendo que o processo da independência do Brasil viria com liberdades. Quando veio a Constituição e diretamente o poder autoritário junto com o poder moderador, foi feita uma revolta. A Confederação do Equador pega 4 estados: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Quando isso acontece, qual vai ser a sede dessa Constituinte? Porque a Constituinte de 1824, é importante dizer uma coisa, ela não toma o poder como a de 17 tomou. Então ela não toma o poder, mas ela vai escrever uma nova Constituição, onde você vai ter direitos
onde você vai ter liberdades, como, por exemplo, liberdade religiosa, luta pela liberdade dos escravos, então abolicionismo. Você vai ter luta pela liberdade do direito ao voto, certo? Você vai ter liberdade de imprensa, tá tudo colocado ali. Que nada disso tinha na Constituição de 1824. Perceberam como isso é uma coisa importante para a gente conseguir pensar, calcular a independência do Brasil e a importância do Palácio dos Governadores. Ali foi escrito um documento importantíssimo para a história do Brasil, no século XIX. Tranquilo isso? Então, a Confederação do Equador ela não toma o poder, mas ali tem um documento que seria a base e tem os ideais do que é a confederação, né, do que é o momento das liberdades que viriam a ser tão importantes para a história do Brasil. Beleza? Pausa para a água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilha. Divulga esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, curta. E a segunda forma é ajudar o nosso canal através do Pix, que fica aqui na descrição. Então, você pode ajudar o nosso canal através de doações ou comprando os nossos materiais. Nosso canal é gratuito, seguirá sendo gratuito, mas você pode ajudar com uma contribuição que vai ajudar a gente a melhorar cada vez mais a qualidade dos nossos vídeos, beleza? Então vamos nessa. E ainda no século XIX, o Palácio dos Governadores foi também sede dos cursos jurídicos. O que significa isso? Minha gente, Olinda é uma cidade que ela foi base, ela foi sede dos primeiros cursos jurídicos do Brasil. Isso é uma coisa muito importante, porque vejam, o Brasil não tinha universidades até o século XIX. Quando começam a ter, são os cursos jurídicos, são os cursos de direito. Existe uma disputa se o Pernambuco foi primeiro ou se o Rio de Janeiro foi primeiro. Mas o mais importante é, Pernambuco foi base de um dos primeiros cursos jurídicos do Brasil. Esta faculdade que nós temos no centro do Recife, que fica ali no 13 de maio, ela é uma das primeiras universidades do Brasil. Tá lá, ainda em escrita antiga, né, que é com V, faculdade, como o povo brinca, mas é Faculdade de Direito do Recife. Então essa faculdade, ela inicia em Olinda, ela não inicia lá no Recife. Então Olinda foi berço de muitos dos grandes bacharéis em Direito do Brasil. Isso também gera uma coisa importante. Muitos da elite do Nordeste brasileiro vinham para cá, para Pernambuco. Então você que, obviamente, que naquela época a faculdade não era coisa para pobre, para classe média, não. Faculdade era coisa para quem tinha muito dinheiro, porque naquele tempo, quem era muito rico botava o seu filho para estudar em Paris, né? Em Lisboa, tem muito filme, muita coisa que a gente vê isso. O filho da elite que está voltando de Paris ou que está voltando de Lisboa. Por quê? Porque quem tinha grana mandava o filho para estudar lá. Até porque aqui não tinha universidade. Mas quando começa a ter, a elite começa a botar os seus filhos para estudar aqui. Então Recife, Pernambuco, Olinda viram centros culturais do Brasil. Então o Nordeste vem muito para cá. Então aqui vira um centro, um berço cultural. Isto é importante para a gente conseguir continuar pensando e refletindo sobre essa importância do Palácio dos Governadores como um centro jurídico da cidade de Olinda e de Pernambuco como um todo. Beleza? E aí a gente vem, continuando no século XIX, uma grande transformação, que é uma transformação arquitetônica. Que transformação é essa? Vamos lá. O palácio é construído no século XVII. Então ele daqui a pouco vai completar 400 anos. Ele dura do mesmo jeito daquele tempo? Não. A estrutura, o local permanecem lá. Mas a parte de fora, toda uma reforma foi feita no século XIX. Para quê? Para que o prédio ficasse com o modelo neoclássico. Esse modelo neoclássico, ele é muito famoso por ter grandes janelões. Por que grandes janelões? Nós somos um lugar quente. Então você precisa de locais com amplas janelas, porque mostrava que você tinha dinheiro, viu? Uma forma de você mostrar que você tem dinheiro é você ter grandes janelas. Hoje em dia, talvez seja você ter aquelas portas gigantescas, né, que você vê em filme, aquela porta. Naquele tempo era você ter grandes prédios com janelões. Tinha uma característica objetiva, que é você fazer ventilar.
Então você ter ventilação era muito importante. Aquele é o estilo neoclássico. Então você vai ter isso ainda hoje. Então você vai permanecer a construção. Inclusive uma coisa que tem hoje ainda do período colonial é o assoalho. Então o piso ele ainda é preservado, você tem coisas dentro do prédio que são preservadas, então isso tudo está lá dentro. E aí muito importante, para a gente dizer que é preservado, estamos falando tudo isso. O que é o Palácio dos Governadores hoje em Olinda? A prefeitura. A prefeitura de Olinda é hoje o Palácio dos Governadores. Então ela tem uma função prática hoje, qual é? Sede do poder executivo da cidade de Olinda. Você não pode dizer jamais na sua prova que o Palácio dos Governadores hoje em dia está abandonado, que o Palácio dos Governadores hoje em dia não tem mais serventia. Jamais você pode dizer isso. Então você tem que dizer o quê? O Palácio dos Governadores de Olinda, ele é um centro objetivo da sede do poder executivo da cidade de Olinda. Ele está em serventia ainda hoje, que é muito importante. E aí a gente volta dentro disso para dizer mais uma coisa. Olinda é a capital de Pernambuco? Não. Olinda não é mais a capital de Pernambuco. Desde o século XIX, Recife é a capital de Pernambuco. Mas Olinda, a cada 50 anos, é a capital do Brasil. Eita bexiga, o que tem a ver? Como uma forma de representar a vitória sobre os holandeses. E uma coisa que é muito importante, água. Água também é muito importante, né? Mas a expulsão dos holandeses, ela tem um significado da união das três raças. Então, a ideia do nascimento da pátria está presente na insurreição pernambucana. Então, por isso é que nós temos muito importante a cidade de Olinda, a insurreição pernambucana. Então, como aqui foi a sede, o Palácio dos Governadores, eita bexiga, mosca, tudo né, na hora do vídeo. Então, o Palácio dos Governadores de Olinda, ele vira a sede do Brasil. Formalmente, né, não vem os deputados, presidente para cá, não. Mas em um momento, em janeiro, a cada 50 anos, foi assim, em janeiro de 2023, Olinda vira, em 2024, desculpa, Olinda virou a sede do Brasil. Então, Olinda é a capital do Brasil. Sim, a cada 50 anos, para comemorar a expulsão dos holandeses. Então, isso é importante para você sacar. Caramba, Olinda tem essa importância muito grande para a história do Brasil. Perfeitamente. E o Palácio dos Governadores, ele é a marca disso, para você se ligar nessa importância da história do Brasil localizada diante disso aí, ok? E Olinda também é um espaço cultural. Então, a prefeitura, né, esse local especificamente, ele é a sede de muitos blocos, ele é a passagem de muita gente durante o carnaval, ele é onde desfila muita gente, é aquele vão grande ali da prefeitura que tem uma pracinha que leva para aquela área ali do Mosteiro de São Bento, onde o carnaval também acontece em muita medida. Então, tem que pensar na Prefeitura de Olinda também como esse ponto de parada durante o carnaval, de momento durante o carnaval, para entender a importância cultural. Então ele tem uma importância histórica, ele tem uma importância objetiva hoje em dia, que é administrativa, sendo sede do Poder Executivo, e ele tem uma importância cultural dentro da cidade de Olinda, como este espaço onde boa parte da cultura pernambucana também se encontra durante o período carnavalesco. Compreende isso? Entende isso? Então, dentro disso, a gente pode colocar aqui o Palácio dos Governadores de Olinda, ele tem uma importância histórica, cultural e administrativa para a cidade de Olinda. E é por isso que a prova de vocês, o edital de vocês, ele pode muito bem cair uma prova, uma questão nesse sentido. Tranquilo? Gostou? Vai estudando. Dia 12 de março, aniversário de Recife Olinda, teremos a nossa aula ao vivo de grátis aqui no YouTube. Beleza, meu povo? Tamo junto. Forte abraço. Até a aprovação.